Olá, você que assiste ao Frente a Frente. Começa agora mais um programa e nosso assunto, nosso tema é o Novembro Azul. Eu converso com o médico e professor do curso de Medicina da UNIT, Teófilo Guimarães, que também é supervisor do Internato de Medicina de Família e Comunidade lá da instituição. Ele fala sobre a agenda de aconselhamento e orientação voltada para homens com idade acima de 40 anos. As atividades dessa ação estão sendo desenvolvidas na Policlínica do campus Amélia Maria Uchoa, em Cruz das Almas, e são, na verdade, essas ações gratuitas. Portanto, eu agradeço ao professor Teófilo Guimarães por estar aqui conosco, dando essa contribuição a uma discussão científica e social. E pergunto logo de início sobre a questão fundamental de uma campanha como essa. É a prevenção, sempre a prevenção, independentemente da campanha, não é, professor? Obrigada mais uma vez. Bom dia, Gorete. Bom dia a todos vocês. Eu agradeço já ao convite que nos foi feito para a gente falar de uma temática assim tão importante, como a saúde do homem. E nesse mês de novembro estamos com esse foco, em todo o país, em outros países também. Então, veja, como você falou, prevenção é o tema, a temática principal de qualquer movimento amplo de saúde, Quando a gente pensa em falar em saúde, a gente tem que lembrar que a prevenção, ela deverá sempre estar em primeiro lugar, A gente tem que valorizar muito mais a saúde do que a doença, Tem que valorizar mais a manutenção da saúde, e a gente só mantém saúde fazendo prevenção, Gorete? É o remédio mais eficaz, não é, doutor Teófilo? É isso, é o remédio mais eficaz, mais barato, mais acessível, E muitas vezes o mais deixado de lado, infelizmente, A gente acaba, comunidades, pessoas, instituições, governos, acabam não valorizando tanto o movimento preventivo, as ações preventivas, elas ficam muito pontuais, às vezes só em algumas campanhas, em alguns momentos específicos, mas não tenha dúvida, este é o melhor remédio e o mais abrangente de todos. Pois é, e nesse contexto, o câncer de próstata se coloca como a maior incidência dentre as doenças que acometem os homens acima de 40 anos. E o que dizer da precocidade do diagnóstico, doutor Teófilo? Então, veja bem, o Novembro Azul, ele começa em 2003, nesse movimento de se voltar para a saúde do homem, ele começa em 2003 na Austrália, e depois foi copiado, foi reproduzido em diversos países, e o Brasil também vem fazendo isso. E por quê? Como você falou, uma das doenças que incide o indivíduo do sexo masculino, especificamente o indivíduo do sexo masculino, é o câncer de próstata, E o câncer de próstata tem vitimizado aí muitas pessoas, tanto com morte como com morbidade, tirando o indivíduo de circulação, deixando o indivíduo adoecido em casa, tendo que submeter a tratamentos mais invasivos. E, para você ter uma ideia, entre 2018 e 2019, nós tivemos uma média de 15 mil mortes por ano de indivíduos acima de 65 anos por conta do câncer de próstata, Então, nada mais correto do que a gente se antecipar esse problema, identificá-lo no início, onde a gente pode tratar e de uma forma com melhor resultado, com menos danos para o paciente. Doutor, o homem deve procurar conhecer o seu corpo do ponto de vista da prevenção muito antes de ter algum sinal de alguma doença. Esse seria o caminho para evitar tantas mortes no país e tantos casos também. Isso. Tem uma coisa, Gorete, que eu gosto de falar, A educação em saúde, a gente conhecer o nosso corpo, conhecer como a gente funciona, Não aquele conhecimento específico do médico, do profissional de saúde, não. Conhecimento que deva ser levado a toda a sociedade, Conhecer o seu corpo não deve ser objeto só de quem estuda medicina, de quem estuda saúde, Mas se autoconhecer
é o primeiro passo. Não tem como você fazer prevenção em cima daquilo que você não conhece. Isso quer dizer Você que precisa a entender. pessoa sente quando o seu corpo não está funcionando bem e tem que, muitas vezes, sem nenhum sintoma aparente, mas que deve procurar, no caso do homem, o urologista regularmente. Isso. O primeiro sinal de sintoma de alguma coisa que não esteja funcionando bem, seja com a urina, seja com algum desconforto urinário, algum desconforto de dor na região pélvica, né? Qualquer que seja o sinal, aí você já, né, você já está com sinal, já tem algum sintoma, né? Então, você, veja bem, aí já não estamos mais nem falando da prevenção, a gente já está numa fase posterior, porque procurar o médico, você tem que procurar sem sintoma, ainda quando você não sente nada. E esse é o momento legal, o momento ideal para se fazer prevenção, é quando você está assintomático, basta você estar acima de 40 anos, você ter histórico na família, você ter alguns outros fatores de risco que podem desenvolver, por exemplo, um câncer, isso já é motivo, só por isso já é motivo de você procurar um profissional, procurar um serviço de saúde que não precisa ser só o especialista, né? Você pode procurar uma unidade básica de saúde, você pode procurar um médico de família, um médico generalista, e é exatamente isso que a gente tem feito lá na UNIT. Né? Nós não temos na nossa sociedade brasileira, Gorete, urologistas, especialistas, suficiente para toda a população masculina. A gente não teria, mesmo que todos resolvessem buscar, né? Se todos os homens do país hoje resolvessem buscar uma ajuda médica, você não teria especialista suficiente, até porque realmente não é necessário ter um especialista para cada cidadão, né? Se você está falando em prevenção, para fazer monitoramento, rastreamento, você não precisa ainda do especialista, né? A gente pode deixar o especialista, o urologista, para um ponto mais na frente, se for necessário, algo que escapar essa prevenção. Então, o primeiro profissional a ser procurado seria um clínico, não é, professor? Seria um médico de família, seria um clínico, né? Os médicos de família, os profissionais que atuam em atenção primária hoje, eles têm todo um protocolo, tem toda uma conduta a se fazer. A gente segue não só para a próstata, né? Para o indivíduo como um todo. Essa é a grande vantagem de você procurar um médico de família, porque ele não vai fazer apenas o rastreamento da próstata, como, por exemplo, se ele for só urologista. Se ele for urologista diretamente, ele tiver sintomático, aquele profissional vai trabalhar apenas a parte urológica dele. Mas esse indivíduo tem um coração, esse indivíduo tem uma mente, esse indivíduo tem corpo, tem pele, esse indivíduo tem intestino, tem sistema digestivo. E um médico de família, ele vai ver esse indivíduo na sua integralidade, na sua totalidade, e não apenas a próstata, não apenas o sistema urinário dele. Pois é, esse médico de família que tão importante para as comunidades, sobretudo de baixa renda, não é? Nas periferias das cidades, dos municípios. Enfim, seria interessante que o poder público, em geral, tivesse a conscientização da importância, por exemplo, do programa da família, não é? Que é um instrumento mais eficaz para, digamos assim, manter a população sobre os cuidados do Estado, do município, por meio da saúde, não é, professor? Perfeito, Gorete. O investimento em atenção primária, acho que é a grande obrigação, né, e deve ser cobrada por cada cidadão desse país. E aí eu te adianto, Gorete, independente de padrão de renda, né? Todo cidadão brasileiro precisa de ações preventivas, todo. Independente da condição cultural, do nível de escolaridade, do nível socioeconômico, tá? Porque as doenças crônico-degenerativas, elas não são propriedade da população carente, né? O que mais mata a população de classe média e classe alta também é o câncer, também são as doenças cardiovasculares, também são doenças preveníveis, que a gente pode estar trabalhando. É uma questão cultural, não é, professor? É uma questão cultural, cuidar do corpo, não é? E da mente, evidentemente. Perfeito. Então, você vê, hoje a gente já tem, né, por conta da Agência Nacional de Saúde, da ANS, já um direcionamento para que todas as operadoras, os planos de saúde, invistam mais em atenção primária. E elas já começam, por exemplo, eu já trabalho há 15 anos numa operadora de saúde como médico de família, já fazendo esse trabalho. Mas, assim, ainda é uma coisa muito incipiente nesse setor, né? Agora que algumas outras operadoras começam a contratar profissionais
de ação primária e criarem serviços e oportunidades de serviço de atenção primária para que isso seja feito também, seja estendido a 100% da população. Então, 100% da população de qualquer país precisa de atenção primária. O maior exemplo que a gente tem, Gorete, disso é o Canadá. O Canadá é o país do mundo onde nós temos a maior cobertura e as maiores ações em atenção primária. Por isso que ele tem, por tabela, os melhores indicadores de saúde do mundo também. 50% dos médicos canadenses, dos médicos que se formam no Canadá, atuam em atenção primária. E olha que a gente não está falando de uma população pobre, não. População muito bem, com uma renda per capita muito boa, né? Mas você vê, o foco lá é a atenção primária. Isso é diferente dos Estados Unidos, que não tem esse foco. Isso é diferente do Brasil, que ainda não é tão forte esse foco. Isso é diferente de alguns países aí que ainda não adotaram a atenção primária na sua integralidade e acessível para 100% da sua população. Pois é, o senhor falou de uma questão que é emblemática, né? Um país de primeiro mundo, desenvolvido como o Canadá, a exemplo dos Estados Unidos, que tem uma política completamente pública de saúde diferente do Canadá, e outros países no sentido diferente de não ter, e a gente viu isso na pandemia, a população que morreu em casa, né, por não ter plano de saúde que pudesse cobrir e para cobrir o atendimento da Covid-19. E ainda tem os países, em geral, de primeiro mundo, né, desenvolvidos, que garantem a atenção básica. Isso é generalizado praticamente na Europa. E aqui, e os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não aceitam investir na saúde pública, sabendo de antemão que o investimento significa menos despesa para o setor. É uma contradição. Como o senhor vê essa questão? É contraditório, né? Porque isso está, principalmente se falando de Brasil, isso está no escopo da nossa lei, né? Levar saúde a toda a população brasileira está na nossa Constituição, é dever do Estado, né? É um direito de todos e um dever do nosso Estado levar saúde de qualidade para todo cidadão brasileiro, tá? Então, a gente precisa, primeira coisa, cumprir o que está lá na nossa legislação. Mas se a gente for mostrar, Gorete, um exemplo bem doméstico, para que as pessoas entendam isso e percebam como isso que a gente está falando aqui é verdadeiro, basta você olhar as cidades aqui do estado de Alagoas, né? Se você compara, por exemplo, Maceió e Arapiraca, a cobertura de atenção primária, ações de prevenção, de promoção, ações de saúde, um médico acessível perto da sua casa, para a maioria da população, como é na cidade de Arapiraca, que tem uma cobertura perto de 100%, né? Quase todo cidadão de Arapiraca tem um médico, uma equipe de saúde, não só um médico, uma equipe de saúde próximo da sua residência, família, né, que cuida. O médico, exatamente, tem a estratégia de saúde da família, tem uma política de atenção primária acessível a quase toda a população, quase 100%. É a maior cobertura de cidades de grande porte do nosso estado, né? A gente tem algumas cidades de pequeno porte no estado que já tem uma cobertura de 100%, né? Porque são cidades menores, com uma população pequena, então 2, 3 equipes já fazem uma cobertura de 100% nessas cidades. Aí a gente compara com Maceió. Só um momento, Gorete. A gente compara com Maceió. Então, Maceió nós temos menos de 30% de cobertura de atenção primária. Qual é o reflexo disso que vocês podem observar? Vocês devem visualizar isso na mídia, nas notícias diárias. O reflexo disso é uma HGE lotado, o reflexo disso é uma UPA lotada de pacientes todo dia e pessoas que continuam adoecendo sem ter uma resolutividade melhor da sua doença e muito menos ter identificação precoce dessas doenças. Eles primeiro precisam adoecer para poder utilizar o serviço. Primeiro o indivíduo vai ficar muito doente para poder ir para o HGE. Primeiro ele vai ficar muito doente para poder ir para a UPA, para ir para o hospital universitário, para ir para o hospital da mulher, para ir para o hospital metropolitano. Ele vai precisar adoecer primeiro e ficar grave, porque se ele tiver uma doença mais ou menos, se ele tiver sintomas leves, ele vai chegar no HGE, o HGE vai dizer, não é aqui, você tem que procurar aonde e quando, se não tem essa unidade próxima à casa dele, se ele não tem uma cobertura, se não tem um acesso a esse serviço. Então, a gente já vê o reflexo de quando você não tem um bom investimento em atenção primária, já, então, sai mais caro para o serviço, sai mais caro para o Estado,
a gente gasta mais com saúde e as pessoas adoecem mais e morrem mais. Perfeito, sua compreensão e didática a sua forma de colocar essa questão, professor. Olha, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Já, já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Hoje eu recebo o médico e professor do curso de Medicina da UNIT, supervisor do Internato de Medicina de Família e Comunidade, Teófilo Guimarães. Nosso assunto é a promoção da saúde do homem. E nesse sentido, estamos conversando com o professor sobre as atividades também que estão sendo desenvolvidas na UNIT, lá no campus Amélia Maria Uchoa, em Cruz das Almas, ações que são gratuitas, digamos, para a população. E é sobre essa questão, professor, que a gente conversa agora. Como tem sido o trabalho de medicina de família e comunidade na universidade e como tem sido também estender essa atenção à comunidade? Como tem sido feito esse trabalho? Bom, eu tenho orgulho em falar isso, né? Nós estamos há 2 anos lá na frente desse trabalho do internato com os alunos do último ano do curso de medicina, né, da UNIT. E a gente vem desenvolvendo um trabalho crescente ao longo desses 2 anos, certo? Culminou agora com a criação de uma policlínica, onde nós temos, Gorete, 17 ambulatórios funcionando, 17 salas de ambulatório, uma excelente estrutura, funcionando durante a semana, de segunda a sexta, os 3 turnos. Nós temos atendimento de manhã, à tarde e à noite, né? Esses atendimentos comandados por profissionais, por preceptores, todos especialistas em medicina de família e comunidade, profissionais com expertise já de muito tempo nessa área, né, profissionais capacitados para estar atuando tanto na parte do ensino como na assistência com os pacientes. E como eu te falei, nós somos, em Maceió, o único serviço de atenção primária que funciona os 3 turnos, o único, certo? A UNIT tem esse mérito, né, de fazer isso, essa conquista, de levar esse serviço gratuito, sem nenhum custo para a população, né, com uma estrutura de excelente qualidade, os consultórios, a estrutura de sala de espera, a estrutura a ambientação toda lá do campus, nessa policlínica, né, tem uma qualidade superior, né, um conforto que as pessoas merecem, né, serem bem cuidadas, né. Então, a atenção primária feita na sua essência, com profissionais capacitados, com a participação já desses estudantes que logo estão lá no mercado de trabalho e oferecendo esse serviço, como eu te falei, durante os 3 dias da semana, durante os 5 dias da semana, nos 3 turnos, facilitando assim o acesso, inclusive para aquelas pessoas que trabalham durante o dia e que não têm, às vezes, tanto tempo, tanta disponibilidade de procurar um serviço, uma unidade de saúde nesse horário normal, no horário rotineiro, né? Então, a gente estende até a noite, de segunda a sexta. Doutor, como se dá na prática o acesso da comunidade, triagem que é feita para o atendimento? Eu imagino que seja uma demanda bem expressiva, não? Sim, existe hoje uma demanda boa, né? Nós temos
E, inclusive, assim, a gente continua com uma demanda, nós temos já uma demanda boa, mas ainda temos bastante oportunidade para que as pessoas busquem ainda esse serviço, né? Lá na nossa policlínica. E a triagem, ela é feita nós somos porta de entrada, né? Então, nós recebemos na medicina de família e comunidade toda a situação diz respeito ao médico de família, né? Então, não tem aquilo, não precisa de vir com encaminhamento, não precisa vir com alguém que mandou, alguém que caminhou, não, a própria pessoa busca o serviço. Durante a pandemia, a gente estabeleceu que o serviço seria feito, o agendamento seria feito por telefone para evitar que as pessoas precisassem ir até lá e fazer agendamento presencial para não estar expondo mais essa população a um outro risco, sem necessidade. Então, foi aberto um canal telefônico para que as pessoas façam a ligação e façam o seu agendamento durante a semana com os nossos profissionais médicos e para que eles recebam esse atendimento. Qual o telefone, doutor? Eu tenho ele aqui, eu vou te passar, não estou disponível, mas já no próximo intervalo eu já pego aqui e já te passo, tá? Bem assim. São 2 telefones, nós temos lá um telefone fixo e um celular, rapidinho eu pego e a gente já socializa esse número com vocês. É o número da policlínica e o número da recepção, onde é feito o agendamento. Voltando à doença, né, que acomete os homens, em sua maioria, quando se trata da saúde do homem, que é o câncer de próstata, a informação importante para a gente mensurar o quanto esta doença é presente nas famílias, né? Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, diariamente 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. São dados do Instituto Nacional do Câncer que apontam que foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes no ano em decorrência da doença no Brasil para cada ano do biênio 2018-2019. Isso é uma quase calamidade pública para o homem brasileiro, não é, professor? Sim, o câncer de próstata tem uma importância epidemiológica significativa, né? Haja vista esses números que você tem colocado aí, você bem colocou aí, os números são os números do INCA, né, que revelam uma incidência importante na população masculina. Por isso, né, que é evitar esse câncer, fazer prevenção desse câncer, deve ser a melhor forma, a melhor conduta que os serviços de saúde podem adotar, podem fazer para minimizar essa gravidade aí. E aí eu já te adianto, Gorete, a melhor forma de fazer essa prevenção é mudança de hábito de vida, né, é buscar reduzir outros fatores que levam a isso. Pois é. Que medidas simples, perdão interrompê-lo, podem ser tomadas para evitar, digamos assim, o aparecimento da doença? Se tem um componente genético ou não nessa questão também? Sim, o componente genético, ele está presente, né? Ele é um fator de risco, não é exclusivo, tá? Você vai ver casos de pessoas que têm câncer de próstata e não tem nenhum outro caso na família, mas quando você tem casos na família, você aumenta o risco, né? Esse risco ele se torna maior. Então existe uma predisposição genética para o desenvolvimento não só do câncer de próstata, como outras formas de câncer também. Então, mas a gente sabe que a obesidade aumenta risco, a gente sabe que o tabagismo aumenta risco, o sedentarismo aumenta risco, né? Álcool. O alcoolismo aumenta risco, o estresse, né, aumenta o risco. Então, pessoas que vivem em condições de muito estresse, de muita tensão social, muita tensão psicológica, ele se torna suscetível ao desenvolvimento de várias doenças, né? Então, a gente tem que ver, Gorete, é o nosso papel na medicina de família, a gente sempre observa o indivíduo nesse contexto maior, e não no contexto de uma doença apenas, né? Então, na hora que eu estou cuidando de alguém, pensando na mudança de hábito de vida dele, eu estou protegendo ele do câncer de próstata, mas eu estou protegendo ele da hipertensão, eu estou protegendo ele do diabetes, eu estou protegendo ele da obesidade, do Alzheimer, de várias coisas que podem acontecer, várias outras morbidades que podem acontecer decorrentes de um hábito de vida não muito saudável que o indivíduo vem levando. E a gente tem que fazer um rastreamento amplo,
né? Não usar nós lá na policlínica não utilizamos o Novembro Azul apenas para rastrear a próstata. Nós utilizamos as consultas com os homens para rastrear doenças sexualmente transmissíveis, para rastrear hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, saúde mental, buscar uma forma bem ampliada de mostrar para esse homem, de mostrar para esse indivíduo que ele pode cuidar melhor da saúde dele de uma forma ampla e, assim, evitar não só uma doença, mas evitar várias doenças. Até porque não existe uma causa específica para o câncer de próstata nesse caso, né? Mas fatores de risco, como o senhor colocou, que podem, além da questão genética, de levar o indivíduo a desenvolver o câncer de próstata, né? Isso, como a gente falou, né? A idade avançada, acima dos 50 anos aumenta o risco, né? E o pico está ali dos 65 para frente. Ele é um câncer que tem um tempo maior de desenvolvimento, por isso que dá tempo a gente fazer, rastrear e buscar e identificar precocemente, isso é o mais importante, né? Até mesmo antes do aparecimento dos sintomas. Então, esse é um foco importante na prevenção e na condução, na detecção precoce da doença, né? Então, se a gente observa um indivíduo que tem fator de risco, papai já teve câncer de próstata, vovô já teve, tio já teve, tem um histórico familiar, você tem que observar esse indivíduo mais de perto, acompanhar ele mais de perto e propor para ele mudanças bem importantes na sua vida, para que ele não venha também a desenvolver a mesma doença. E se vier a desenvolver, que a gente identifique o mais cedo possível, né? Então, é esse raciocínio. Então, idade avançada, obesidade, tabagismo, certo? Então, são fatores de risco que se colocam, e o histórico, né, familiar de câncer, são fatores de risco que colocam o indivíduo em uma maior chance de desenvolver a doença. Mas, como você viu, pela incidência alta que tem, qualquer indivíduo do sexo masculino está predisposto a desenvolver o câncer. Então, o alvo da prevenção são todos os homens acima dos 40 anos, 45 anos, se tiver fator de risco, se tiver histórico familiar, e acima dos 50 anos, toda a população masculina. Qualquer indivíduo acima dos 50 poderá desenvolver o câncer de próstata. Pois é, nessa questão da importância do diagnóstico precoce, enseja um instrumento, um exame que é vítima, digamos assim, do preconceito generalizado, que é o toque retal. Nessa questão, como convencer homens que têm um perfil, sobretudo machista, a aceitar fazer o toque retal que se coloca. Tem homens que não aceitam fazer o exame sabendo que é necessário. É verdade, Goretti. Você toca num ponto aí que às vezes parece, né, nem parece sério, né? Parece até uma brincadeira do clube do Bolinha, né? Que o homem tem medo de ser tocado, de ser... Mas, infelizmente, isso é verdadeiro. O que você está falando é verdadeiro. A nossa sexualidade, na verdade, a sexualidade do ser humano, ela ainda é recheada de muito preconceito, de muito medo, de muita incerteza, e, por conta disso, muitas pessoas deixam de se cuidar melhor. Então, veja, um toque retal nada mais é do que uma investigação, de que um toque de um profissional médico, que quando você vai, do jeito que ele examina seu olho, sua garganta, seu ouvido, ele palpa seu abdômen, né? Ele pode olhar seu órgão genital masculino, ele pode fazer um toque retal, né? Ele está tocando um corpo de uma pessoa, né? Mas você vê, o que está por trás disso, desse medo, dessa insegurança, como eu te falei, não é uma questão da doença em si, isso é uma questão da sexualidade, né? O preconceito que envolve, diz assim, se alguém me tocar em área A ou em área B, isso vai afetar a minha sexualidade, isso vai, sei lá, vai me diminuir enquanto pessoa, enquanto masculino, enquanto indivíduo. São essas coisas que, ou então vão afirmar uma outra sexualidade que eu ainda não sei se eu tenho, se eu não sei. Então, esses preconceitos estão recheados dessa incerteza, dessas coisas que só atrapalham, não ajudam em nada. Professor, muitas vezes, né, o exame do toque retal, ele é associado à perda da virilidade masculina, né? E da masculinidade. Isso é um preconceito na essência da palavra, né? Um preconceito.
preconceito, ou seja, a ignorância sobre o exame que é necessário ser feito. Verdade. Não tem nada que não vai ser jamais um toque manual, um exame físico, um exame, uma colonoscopia, a introdução de uma câmera no nosso intestino, que vai diminuir ou vai modificar a preferência sexual, a opção sexual de cada um, ou a sua virilidade, a sua capacidade de desejo sexual, né? Não, Isso é jamais isso vai trabalhado também, acontecer, professor? impossível, totalmente impossível. É um conceito, um preconceito totalmente sem fundamento, sem nenhuma base científica. Isso, pois é, tem uma base científica. E isso é trabalhado junto às comunidades para acabar com esse preconceito? Isso, perfeito. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de todos os médicos, né? Não só o médico de família. Eu acho que esse é o papel do urologista, do cardiologista. Esse é o papel de todo profissional que faz saúde, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Sempre conversar. É papel do poder público. Você vê, é tão verdade isso, que você pode colocar no Brasil um outdoor, uma foto de uma mulher fazendo autoexame da mama, né? E parece que não tem nenhum problema. As mulheres se aceitam melhor, se aceitam ao toque do seu corpo muito melhor, né, do que o homem. Quando se fala em saúde do homem, a coisa ainda é muito obscura, né? As campanhas são... você não coloca, você não vê pessoas até no meio midiático, né? As pessoas mais... fazem campanhas. Eu vi agora uma do Recife, mostrando alguns cantores famosos lá, falando do Novembro Azul, mas todos eles estavam, um estava com violão na mão, outro estava com microfone, outro estava mostrando o seu talento, né? Uma foto lá dizendo, procure seu médico, faça o exame, né? Mas você não tem algo, assim, mostrando, tentando desmistificar esse medo, essa coisa, entendeu? Então isso é necessário, porque se você não conversa abertamente, claramente com as pessoas não são tolas, elas conhecem, elas sabem o que vai ter que ser feito. Né? Então, você tem que ir no ponto da questão para poder desmistificar. Você só desmistifica um problema quando você torna ele comum, quando você torna ele acessível e que ele passe a entender o que é que vai ser feito, por que tem que ser feito e como vai ser feito. Senão, fica aquela coisa assim, procure seu médico, procure isso, a campanha disso. Mas esse medo vai ficar por trás, esse preconceito vai continuar mais forte e as pessoas não vão saber e não vão procurar na medida daquilo que a gente esperava que acontecesse. Professor, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Um minutinho só e a gente vai estar de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o médico e professor do curso de Medicina da UNIT, Teófilo Guimarães. Com ele, nós falamos sobre a campanha Promoção da Saúde do Homem no mês do Novembro Azul. E nesse sentido, professor, falemos agora sobre o trabalho que é desenvolvido pelo senhor no Internato de Medicina de Família e Comunidade lá da UNIT, por meio dessa policlínica do campus Amélia Maria Uchoa, em Cruz das Almas. Ressalto aqui, né, que todo atendimento à comunidade é feito de forma gratuita. E, nesse sentido, como as pessoas devem proceder para entrar em contato e viabilizar
o seu atendimento? Porque, na verdade, nós temos na atividade das universidades, como tem a Universidade Federal de Alagoas, né? Também o seu hospital, ali o Hospital Universitário. A UNIT, nessa linha, pretende também desenvolver ações para consolidar esse atendimento às comunidades? Você perguntou, aí a nossa policlínica, como eu falei anteriormente, ela funciona de segunda a sexta-feira, né, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, né. Nós temos 10 profissionais médicos de família fazendo ambulatório na policlínica, atendendo crianças, atendendo gestantes, atendendo idosos, atendendo adultos, homens, mulheres, crianças, todas as faixas etárias. Né? Então, esse é o propósito da medicina de família e comunidade, o propósito da atenção primária. A gente segue todas as diretrizes do atendimento em atenção primária, né? Fazendo prevenção, promoção, ações curativas também. A gente também vai prescrever medicação, a gente também vai solicitar exames, a gente também vai fazer diagnóstico e vamos fazer tratamento também. E aí, Gorete, quando for necessário, nós podemos fazer um encaminhamento para um outro setor, para um segmento especializado, se a gente perceber a necessidade e se a situação daquele participante, daquela pessoa que buscou o serviço, assim precise, né? E para fazer o contato, fazer esse agendamento, como eu te falei, o indivíduo pode estar vindo de qualquer local da cidade de Maceió ou de alguma cidade circunvizinha. Nós hoje já atendemos pessoas de Rio Largo, de Marechal Deodoro, da Massagreira, de Satuba, de outras cidades aí que têm procurado a gente também lá na Policlínica, não só de Maceió. Então, o serviço da UNIT está aberto para todo o estado de Alagoas, certo? Então, o agendamento, como eu falei, no momento ele não é presencial, ele é um agendamento por telefone, por uma questão de segurança, né, para que a gente evite aglomeração e que no dia lá na nossa sala de espera estejam apenas as pessoas que já fizeram o seu agendamento, né, para a gente evitar mais fala aglomeração. Inicialmente, professor, o fixo e o celular, se for o caso. Pode falar, porque daí a gente anota aqui e coloca no vídeo. São 2 números, como eu falei, né? Você pode ligar para o celular, que é o 98886-6911. 98886-6911. E o fixo é o 3311-3209. Esses 2 números são da recepção da policlínica, né? Então, você liga para qualquer um desses 2 números, faz o seu agendamento de segunda a sexta-feira, escolhe o seu turno, o turno que seja melhor para você, manhã, tarde ou noite, e você vai ser atendido por um dos nossos profissionais médicos de família, e que, se houver necessidade, como eu falei, nós temos um suporte de especialidades também, tanto lá na policlínica, Gorete, nós temos algumas especialidades também atendendo, que a gente faz um encaminhamento interno, como nós temos o suporte do Hospital Veredas, que é um outro polo que dá suporte para a UNIT, que é um outro polo de formação dos estudantes de medicina da nossa universidade, tá? Na área de ortopedia, na área de cirurgia. Então, o nosso hospital de referência hoje, o nosso hospital de treinamento, de capacitação dos futuros médicos, que são formados pela UNIT, tem sido o Hospital Veredas, tá? E na parte de atenção primária e da atenção básica, hoje nós temos a policlínica, e, assim, para minha satisfação, a partir desse mês agora, nós fizemos uma extensão desse trabalho de atenção primária em algumas cidades também do interior do nosso estado. Então, nossos alunos estão fazendo esse mesmo trabalho que eu estou falando aqui para você, estão fazendo esse mesmo trabalho em Arapiraca, na cidade do Pilar e na cidade de Satuba. Como os municípios podem se credenciar a ter esse trabalho também dos profissionais e também dos alunos que estão concluindo o curso de medicina da UNIT? Nós temos buscado estreitar convênios e estabelecer convênios. A UNIT está aberta para isso, para qualquer município que esteja, qualquer gestor que esteja assistindo aqui essa nossa conversa, Gorete, e pode fazer contato comigo, se você quiser, pode divulgar o nosso telefone aí também no vídeo, e a gente vai avaliar o município, a gente vai fazer uma visita ao município, ver as condições que vão ser oferecidas para o trabalho, para esse estágio, e a gente pode estender o nosso trabalho também nas cidades que queiram ser parceiras da UNIT para a formação desses nossos alunos.
Pois é, o que representa na prática para a formação acadêmica ter essa experiência, professor, sendo, claro, assistida por profissionais como o senhor, por exemplo? Eu digo a você que hoje eu fico muito feliz de estar oportunizando, eu junto com os outros, como eu falei, nós somos 13, na verdade, 13 preceptores de medicina de família e comunidade, né? Então, os alunos têm a oportunidade, Gorete, de atuar já na graduação, no seu internato, no seu último ano de formação, de uma forma muito ampla e criando e aprendendo uma visão muito ampliada do que é fazer saúde, e não apenas cuidar de doença, né? Eu não tive essa felicidade na minha formação. Outros colegas que são da minha geração e de gerações anteriores não tiveram essa formação durante quando passaram pela universidade, né? Na época, nós tínhamos toda a nossa formação dentro de um hospital. Nossa formação foi toda hospitalocêntrica, visando a doença, o paciente grave, o paciente já, muitas vezes, sem você ter muito o que fazer por ele, né? Em algumas situações também, a gente era resolutivo, no hospital também é resolutivo, também consegue devolver pessoas saudáveis depois que passam pelo hospital. Mas a gente não fazia uma intervenção ampliada em pessoas saudáveis, né? Então, essa é a grande tônica que o Ministério da Educação vem modificando os currículos das escolas médicas no Brasil inteiro e implementando essa visão, essa formação de que um médico precisa ter uma formação em atenção primária para que ele possa intervir antes da doença acontecer também. Ele precisa ser proativo nesse processo. Então, eu fico feliz de estar participando disso, de estar podendo produzir essa informação para esses futuros médicos, já com essa visão mais ampliada de saúde, né? Onde eles estão vendo como é possível fazer promoção à saúde, como é possível fazer prevenção no dia a dia. Pode-se dizer, professor, que o aluno, né, que está aí concluindo praticamente o curso de medicina, através dessa experiência, ele pode ser um profissional com mais chances de ter a concepção humanista, porque o que se reclama é muita reclamação sobre o atendimento em geral, que se percebe, sobretudo nas áreas periféricas, quando o profissional mal olha para o paciente, não o percebe no todo, por exemplo. Isso. No momento que qualquer que seja o profissional, ele tem um foco, ele está muito centrado num foco que é o objeto direto de trabalho dele, é até normal que ele não veja que tem alguém entrando no consultório dele ali trazendo uma pele, né, se ele é dermatologista. Ele às vezes vai esquecer que tem uma pessoa ali com toda uma integralidade, com toda uma questão social, cultural, que está trazendo 2 olhos para poder se examinar, para poder fazer uma consulta, né? Os 2 olhos não entraram sozinhos no consultório, o coração não veio caminhando sozinho, mas se você passou a vida inteira focado naquele órgão, focado nas doenças daquela estrutura ali, e não teve essa oportunidade de, além disso, ter tido uma visão em atenção primária, de ter tido uma experiência em atenção primária, fica difícil esse indivíduo que se preparou a vida inteira só estudando coração, de ele enxergar uma pessoa por inteiro trazendo um coração. Né? Uma pessoa que tem família, que tem vida, também, que tem trabalho, que tem desejos, né? A questão fica difícil ele ver isso. Que se coloca no atendimento e no que isso pode representar até de melhorias para o paciente. Mas eu tenho que informar que nós estamos no minuto final da nossa entrevista e gostaria que o senhor, se quiser, formalizar as suas considerações finais. Mais uma vez, Gorete, agradecemos e nos colocamos à disposição aí para outros momentos que forem necessários e dizer para vocês que a coisa mais nobre que se aprende na medicina é isso, é lidar com o ser humano como você sendo também um ser humano, você se igualando a ele, entrando no mesmo nível de entendimento e de aproximação, né? São 2 humanos ali, um com alguma formação, algum conhecimento a mais, mas não deixa de ser também um ser humano. E entender que o outro, que apesar de estar trazendo uma doença, um diagnóstico, mas é também um ser humano. E é nesse contexto que a medicina de família, que a atenção primária, se torna uma especialidade que lida muito com essa acessibilidade.
a gente cobra muito dos alunos esse comportamento, tá? Então, na nossa avaliação com os estudantes da UNIT, a sensibilidade, o respeito, o carinho, a empatia, são os pontos principais da nossa avaliação quando a gente está lidando com esses estudantes. No momento que a gente faz isso, a gente mostra para eles que isso é importante, que eles podem carregar isso para a vida deles toda, independente da especialidade que eles vão atuar. Para minimizar isso aí que você falou, de um dia eles entrarem no consultório, alguém entra no consultório deles e eles não olhem, eles não têm olho no olho, não têm um bom dia, não têm um toque pessoal, não tenham, sei lá, uma empatia, uma coisa assim. Eu me preocupo com você, né? Então, Novembro Azul a gente tem que se preocupar com os homens, vamos lá preocupar com os homens, mas vamos preocupar com as mulheres, com as crianças, com os idosos, sempre, o ano inteiro, 365 dias do ano, nós devemos ter essa responsabilidade. E a UNIT está de portas abertas para todos vocês, para a gente fazer esse trabalho junto. Perfeito, professor. Eu só tenho a agradecer essa aula que nós recebemos do senhor nesse momento e, claro, dizer que eu estimo o sucesso desse trabalho e desejo também que se mude, né, a prática do atendimento a partir desse sentido maior da humanização. E é isso que está sendo feito. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, Gorete. Grande abraço. Obrigada. Bem, ficamos por aqui. Eu agradeço a você também pela audiência. Até o nosso próximo programa.